Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição. Iniciamos o programa falando do desporto brasileiro. Vamos mostrar uma entrevista com a primeira mulher que participa da Justiça Desportiva, que é a doutora Renata Mansur. Ela fala sobre a legislação e diversos casos que já foram analisados nos tribunais. Nesse segmento, vamos ouvir também o secretário-geral da associação que defende o complexo do Célio de Barros, ali no Maracanã, que é o Daniel Gonçalves, que vai falar sobre a audiência que eles tiveram com o secretário da Casa Civil do governo Pezão. Encerramos o programa com a segunda e última parte da cobertura que fizemos no Jacarezinho do lançamento do livro do Boaventura de Souza Santos, O Direito dos Oprimidos. Outro Olhar vai fazer uma pequena parada. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? O programa Outro Olhar tem o prazer de receber para um debate sobre a questão da justiça desportiva a Renata Mansur. Renata Mansur é advogada e uma das primeiras mulheres a atuar na esfera da justiça desportiva. Renata, primeiro, obrigado pela sua presença aqui no Outro Olhar. A gente não entende muito bem essa questão, porque tem tantas justiças, né? Diversas justiças, e a justiça desportiva é uma das que a gente só ouve falar quando há casos assim mais chamativos, que a mídia dá muita relevância. Então, fala um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, como é que se desenvolve a justiça desportiva no país? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema que pouco se entende, né? Porque, na verdade, a gente só conhece de justiça desportiva o que a gente vê nas mídias sobre os jogadores suspensos, aquele que xingou o juiz, aquele que não cumpriu uma expulsão direta, enfim. Então, na verdade, não se sabe no Brasil como é o funcionamento da justiça desportiva, que é uma justiça à parte. Na verdade, a justiça desportiva ela advém de um comando constitucional. O Constituinte entendeu que deveria haver julgamentos disciplinares e apenas os disciplinares, envolvendo todo o evento desportivo, jogadores, árbitros, enfim, até torcidas, né, que se fossem envolvidas no evento desportivo, devessem ser julgadas por especialistas numa justiça que se diz gratuita, na verdade financiada pela federação e pela confederação. Quando se trata de tribunal de primeira instância, se fala em federação. Quando se trata de tribunal de segunda instância, confederação. Por isso que se tem a diferença, vou dar o exemplo do futebol, que é o mais comum, a FERJ, ligada ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, e o STJD, que é ligado ao CBF, né? E aí vocês devem estar se perguntando por que essa diferença, né? Tribunal de Justiça Desportiva de STJD. Porque a lei determinou que, na verdade, o TJD ele julgaria os campeonatos cariocas,
ou estaduais, melhor dizendo. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala de Carioca, mas quando a gente fala do Brasil como um todo, os campeonatos estaduais. E o STJD, ele julga o Brasileirão, né? Então, a competência do STJD, ela é exclusiva para o Brasileirão e fica a cargo do TJD, que é um tribunal que julga apenas os estaduais e todas as outras modalidades dos subs, que eu costumo dizer que são os subs, sub-15, sub-17, sub-20, tudo isso é a cargo de um tribunal que se diz de primeira instância. Agora, o desporto aí é tanto o profissional como o amador? Sim. Esses tribunais, eles tratam... Sim. Independente dessa Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro a gente tem que dizer que cada modalidade tem o seu tribunal. Então o futebol vai ter o dele, o remo vai ter o dele, o atletismo vai ter o dele, e isso é um comando legal. Infelizmente hoje nem todas as modalidades a gente tem um tribunal instituído, mas deveria ser dessa forma, porque a gente tem um código só para reger todas as modalidades e cada um com o seu tribunal, né? E aí, completando a pergunta que você fez, sim, todos são julgados. E a diferença, que ninguém também sabe, é que o único esporte no Brasil considerado não amador é o futebol. Todos os outros ainda são considerados esportes amadores. O vôlei é amador, o atletismo é amador, todos são considerados amadores. Se você me perguntar, mas por que disso? Porque apenas um decreto instituiu o futebol como um esporte não amador. Agora, se a gente fizesse uma análise, você que atua na área da justiça desportiva, nós precisamos de mais legislação ou não? Eu acho que mais legislação não, mas a gente precisa mudar a legislação. Eu vou te dar um exemplo que é um exemplo super emblemático que todo mundo consegue compreender, que é o exemplo do doping, né? O doping, a gente tinha um capítulo inteiro no nosso Código Brasileiro Desportivo que tratava sobre doping, e ele foi, com a reforma que se teve recentemente nessa legislação, ele foi excluído, esse capítulo foi simplesmente excluído, e hoje em dia não se tem mais um sistema de julgamento de doping. Então a gente fica a cargo dos julgamentos em última instância, que são as cortes arbitrais do esporte, que no caso a gente tem uma, que é uma corte internacional, que fica sediada na Suíça. Então ficou um pouco vacilante essa questão do doping, não se sabe bem, e aí você fere a soberania nacional quando você tem um tribunal suíço julgando um doping brasileiro, por exemplo. Então, em termos sistêmicos do direito, e eu estou querendo ser o mais didática possível para não falar aqui o juridiquês, né? Em termos sistêmicos do direito, é como se você tivesse suprimido a oportunidade do Brasil julgar um jogador seu, em última instância, por uma questão ocorrida no Brasil. Então, assim, na minha visão, a gente não precisa de mais legislação, a gente precisa reformar a que a gente já tem. E se você fizesse um paralelo entre a justiça praticada no Brasil, essa justiça desportiva, e a da experiência dos outros países, você teria alguma questão a destacar? Eu teria uma questão a destacar. Eu acho que a nossa justiça desportiva é muito bem estruturada. Eu vou dar um exemplo dos nossos vizinhos próximos, por exemplo, os argentinos. Eles não têm uma justiça desportiva estruturada, não tem código, não tem nada. E a gente conseguiu chegar ao patamar de incluir um capítulo na nossa Constituição que trata do desporto e dentro do desporto um sistema legal que vá abarcar justamente as questões disciplinares. E por que disciplinares? Porque quando você trata de questões disciplinares, você trata de uma especialidade. Se você vai julgar um contrato, por exemplo, de patrocínio, você tem a justiça comum que vai julgar. Se você tem um contrato, por exemplo, trabalhista, você tem a justiça do trabalho que vai julgar. Então eu acho que a nossa legislação é muito avançada, sim. Portugal, por exemplo, para citar um outro exemplo europeu, Portugal, por exemplo, eles têm um tribunal que se confunde com um tribunal que julga disciplina e contrato. Eles não têm uma especialidade só para julgar disciplina. Então, se eu tivesse que fazer uma análise, estamos sim muito evoluídos na justiça desportiva, na legislação desportiva, mas a gente precisa ainda aperfeiçoar. Agora, se você tivesse que fazer um balanço, quais são, porque na Justiça do Trabalho, a gente sabe que as questões que mais pintam lá, falta de pagamento de hora extra, que é uma das principais questões. Se fosse ter um paralelo com a Justiça Desportiva,
Quais são os casos principais que surgem para serem analisados? Antes de eu responder efetivamente a sua pergunta, eu queria destacar que também as pessoas não sabem, todas as pessoas envolvidas na justiça esportiva, elas trabalham de forma gratuita. Os auditores... 0800. Os auditores que julgam os processos nada recebem por isso. Os procuradores que fazem as denúncias nada recebem por isso. Tanto isso em qualquer uma delas, tá? Isso é uma determinação legal. Então, só para a gente tirar aquele mito de que as pessoas que estão ali, elas estão tendenciosas por um escopo financeiro a ter algum benefício. Então, todos ali estão pela sua especialidade em saber sobre o direito desportivo, tá? E se eu tivesse que fazer um paralelo com as outras justiças, primeiramente eu acho que a gente poderia até igualar. Eu acho que a gente poderia fazer até uma crítica construtiva de que houvesse realmente um concurso público, de que as pessoas passassem a receber um salário por aquilo, porque talvez assim a gente conseguisse ter um julgamento mais desprendido de questões apenas pessoais, porque se assumiria um compromisso de se estudar mais, de se especializar mais. Entendeu? Então, essa é a crítica que eu faria de forma construtiva. Agora, os casos que mais são julgados, eles são relativos a que tipo de problema ou que tipo de a gente tem muito... A maioria é confronto no jogo, né? Carrinho é muito comum. Não tem uma sessão de julgamento que você não tem um caso de carrinho, né? Xingamento ao árbitro é muito comum, né? E ontem, por exemplo, eu participei de um julgamento e foi muito interessante, porque a gente cansa de falar nos nossos julgamentos que existe uma diferença entre o xingamento puro e o xingamento em que o árbitro se sente ofendido, né? E ontem, uma árbitra, até uma mulher, ao redigir a súmula, ela relatou o xingamento que a ela foi dirigido e disse que se sentiu ofendida. E isso torna a pena muito mais gravosa. Você sai de uma partida para 4 partidas com pena mínima, né? Então, outra crítica que eu também faço construtiva é que a gente deveria, para aperfeiçoar a justiça desportiva, melhorar a qualificação dos árbitros. E do ponto de vista dos outros desportos, por exemplo, no caso do futebol está claro, você explicou bem e tal. Mas digamos, em atletismo, em basquete, em vôlei, os problemas que surgem são diferentes? O atletismo é muito difícil de você ter uma penalidade disciplinar, né? Porque o atletismo é um esporte individual, basicamente individual, a não ser que você tenha as modalidades de revezamento, mas você não tem o confronto, né? Então, é muito difícil de você... Eu já participei, já fui membro do Tribunal de Atletismo, e, para ser sincero, a gente teve apenas um julgamento, que foi exatamente um xingamento, né? Mas, assim, essa coisa do confronto a gente não tem. No voleibol, um dado interessante, que eu também faço parte do voleibol, a gente teve muitos casos de doping. Doping por maconha, né? E aí você fala assim, mas por quê? Porque se fez uma pesquisa no voleibol e se entendeu que os jogadores eles ficam tão ansiosos com os jogos que a erva é capaz de acalmá-los antes dos jogos. Então foi feito todo um trabalho pedagógico para que se amenizasse essa utilização de substância não permitida, né? Agora, e a participação da mulher na justiça desportiva? Como é que surgiu isso e você que foi a primeira a participar? Bom, na verdade eu comecei em 1998 na primeira comissão que se estabeleceu do voleibol. E, curiosamente, o voleibol ele teve a sua primeira comissão formada só de mulheres, com um único presidente homem, né? E aí, algum tempo depois, eu fui chamada para o futebol, fui a primeira a assumir o futebol, uma das comissões, né, do futebol, porque não se tinha nenhuma mulher assumindo, porque sempre se achou que futebol era coisa de homem, né? Só que uma coisa é você entender de regra de jogo, né? Eu, por acaso, entendo porque, por acaso, gosto. Mas tem muitas mulheres hoje que já vieram, quer dizer, muitas não, poucas. A gente tem uma média de umas 8 mulheres lá para um universo de 100 e poucos homens, né? Então, são poucas. Não chega a 10%. Mas não chega a 10%. Mas muitas delas não conhecem da regra de jogo, mas conhecem do código de leis que estabelece as regras de condenação disciplinar, né?
E aí, o que eu posso te dizer acerca desse panorama, né? Eu acho que a mulher, cada vez, ela vem conquistando mais o espaço no mercado de trabalho como um todo, né? Mas o esporte realmente ele tem esse preconceito, eu acho que ainda podemos dizer que é um preconceito, porque se você pegar toda a justiça desportiva em todas as modalidades, a gente não chega a 10% de mulheres entre julgadoras e procuradoras, né? Porque se deixou muito tempo a cargo dos homens essa coisa do esporte como um todo. Não só o futebol, não só o vôlei, não só o basquete, mas coisa de homem como um todo. E as mulheres vieram assumindo esse papel. Mas eu posso te dizer que é bom. Lá no TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva, nós temos 8 comissões julgadoras. Eu sou presidente da 2ª comissão. E a gente procurou colocar em cada comissão uma mulher, sendo ou auditora ou procuradora. E aí a gente consegue oxigenar, porque as mulheres, quando do julgamento ou quando da acusação, elas conseguem ser mais ponderadas de uma forma geral do que os homens. Já que você introduziu aí mais algumas palavras, então você tem que dar uma explicação. Essa procuradora aí não tem nada a ver com o Ministério Público? É como se fosse... Ou não? E o auditor, como é que é essa distribuição? Explica aí quem que defende, se é advogado, se é normal, igual na Justiça. O cara está sendo punido, ele tem direito a um advogado. Isso. E a acusação, como é que... explica aí. Na verdade, a gente tem a figura do que a gente chama de auditor, que são, em cada comissão nós temos 5, que são os juízes. Eles funcionam como se fossem os juízes da justiça comum, tá? Nós temos os procuradores, que são os promotores da justiça comum, são os que oferecem a denúncia, que fazem a acusação. Então, quando vem uma súmula de jogo, tem lá, o jogador tal xingou o árbitro na partida. E aí vem essa redação na súmula que passa para a procuradoria do tribunal, que são os promotores, e esses promotores, então, procuradores, que a gente chama lá, vão fazer a denúncia. E passa para os auditores julgarem. Né? Então a ideia do procurador é que ele está defendendo a sociedade, a legislação e a coisa funcionar de forma civilizada e tal, etc. Perfeitamente. E os julgadores vão decidir se ele que está com a razão ou se a defesa se minimiza ou não. Então. E todos têm direito a um advogado de defesa, né? Seja quem for, normal, como acontece na justiça comum, um advogado. A gente tem procurado nos casos, como o TJD julga muitos subs, né, e muitos clubes pequenos, existem muitos casos de falta de advogado. Então a gente procurou lá no Tribunal de Justiça Desportiva estabelecer a figura do advogado dativo. Então nós temos alguns voluntários que trabalham gratuitamente também, vão às sessões e são nomeados na hora a defesa, caso o atleta, caso o árbitro, seja quem for, não tenha um advogado de defesa constituído. Então, tem algum aspecto desse ambiente aí da justiça desportiva que você queria tratar e que a gente não te perguntou? Eu acho que a gente tem que pensar, o aspecto que eu acho que tem que se pensar hoje na justiça desportiva é a mudança da legislação em vários pontos que são fundamentais. E para se ter uma lei eficaz, a gente precisaria unir vários grupos da sociedade, não só quem está lá dentro, né, mas ouvir também participantes de torcidas organizadas, por exemplo, né, enfim. Vou te dar um exemplo que eu costumo dizer que é o artigo mais draconiano da legislação. Se um torcedor, ele atira uma garrafa, uma simples garrafa vazia, no campo, né, o mandante, ele é responsabilizado por aquela garrafa atirada. Então, o clube não tem a menor gerência sobre isso, às vezes não identifica quem foi e ele é penalizado, tem uma pena disciplinar com pagamento de multa, e não é barato, por essa atitude da torcida. Então, para que a gente tivesse uma conscientização e até uma mudança da legislação, a gente precisaria envolver toda a sociedade. E, além disso, a melhora também da qualidade do atleta, que é o que me preocupa muito. Eu acho que hoje em dia não se preocupa com a condição do atleta, né? Se preocupa na exploração do atleta, mas não na condição dele de ter atendimento médico, de ter assistência jurídica, né? Eles ficam na mão dos empresários, que não orientam, né? E, por fim, eu colocaria a questão também dos estádios, né? Nós estamos com os estádios muito
sucateados, que precisavam ter uma grande melhoria porque quando a gente pega pequenos jogos, sub-15, sub-17, sub-20, às vezes os campos não têm menor condição de jogo, não tem vestiário, não tem nada, não tem mínima estrutura. Então eu acho que isso também tinha que ser analisado para que a gente tivesse melhor condição de jogo. Muito bem. Então, eu já deixo o convite aí para a gente, numa outra oportunidade, trazer outros aspectos aí dessa discussão e agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Outro Olhar volta daqui a pouco. Ainda falando sobre esporte, hoje o programa vai se concentrar nesse assunto. Nós trouxemos novamente aqui no programa o Daniel Gonçalves, para debater a luta em defesa do estádio Célio de Barros, do estádio de atletismo. Daniel, vocês tiveram uma audiência aí com o chefe da Casa Civil do governo Pezão para debater esse assunto. E eu queria que você aí atualizasse a gente sobre como é que foi essa audiência, o que tratou. E obrigado aí por você, mais uma vez, estar aqui presente no Outro Olhar. Bom, Moisés, eu agradeço aqui a oportunidade novamente. Eu fui representando, juntamente com a doutora Renata Mansur, a Associação dos Atletas e Amigos do Estádio Célio de Barros. A professora Solange Chagas do Vale, nossa presidente, ficou impossibilitada devido a uma competição de atletismo. A gente foi convidado pelo deputado estadual Jair Bittencourt, então houve uma comitiva. Estávamos presentes também o professor Carlos Alberto Lanceta, presidente da Federação de Atletismo, e o Coronel Rabelo, que organiza as corridas no entorno do Maracanã, que são as corridas que geram toda essa manifestação, toda essa inquietação com o estado atual de coisas no complexo do Maracanã, principalmente no estádio Célio de Barros, que foi desativado, pista desativada, demolida, e até agora não há uma proposta concreta de recuperação do espaço. Então o secretário da Casa Civil, Leonardo Espíndola, nos recebeu, ratificou o compromisso do Estado, que já tinha sido atestado pelo secretário estadual de esporte, Marco Antônio Cabral, de reconstruir o estádio. Falaram das intenções do COI, do Comitê Olímpico Internacional, em utilizar aquela área como centro de convivência e também de estacionamento dos caminhões Links para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, e falou que a partir da concretização das Olimpíadas que iriam ser retomadas todas as negociações para que ainda no atual mandato do governador Pezão seja reconstruído o estádio. Então vale a pena para a comunidade do atletismo aproveitar esse espaço de comunicação para que eles tenham ciência do que está se passando. E ficou definido que haverá a cada 2 meses uma reunião com essas pessoas envolvidas, para que seja feito um cronograma visando esse restabelecimento do estádio e também para que fiquemos a par do que está ocorrendo justamente do convênio, do acordo com a concessionária. É sabido aí que existem empreiteiras com problemas judiciais nessa Operação Lava Jato, enfim. E uma dessas empreiteiras é a concessionária do complexo do Maracanã, tem a posse da concessão do estádio, e consequentemente a reconstrução não somente do Célio de Barros como do Júlio Delamare está atrelado a um novo acordo de concessão, que é uma situação também indefinida, então justamente o governador Pezão está negociando e o secretário Leonardo Espíndola vai nos manter informados a respeito dos próximos passos. Eu acho, cá para nós, certo, que se vocês não mantiverem essa pressão, certo, porque você falou aqui da primeira audiência que vocês tiveram com o secretário estadual de esporte, não é isso? Sim. E esse novo membro aí do governo, que esse é mais ligado, mais próximo ali ao governador, que é a Casa Civil, eu acho que manter esse compromisso é uma vitória de vocês. Mas se vocês não continuarem pressionando, esse troço... Porque você falou aqui, teve uma ótima repercussão a sua entrevista, eu acho que foi um troço excelente, que como é que pode uma cidade que recebe as Olimpíadas ter o seu principal estádio de atletismo fora de jogo? Exatamente. Aí você é importante aqueles argumentos que você levantou e esse ânimo que vocês estão tendo para manter essa luta. Sem sombra de dúvida, a gente quer o diálogo, então a gente vive numa
situação democrática, então, que permite o diálogo, permite com que as propostas sejam colocadas em prática. Realmente, o atletismo fluminense, não somente do Rio de Janeiro, mas como brasileiro, está sendo penalizado, na verdade, com essa Olimpíada. A gente tem atletas postulantes às vagas olímpicas, esses atletas também ficam prejudicados, por mais que haja aqui na cidade do Rio de Janeiro um centro de treinamento de alto rendimento bancado pelo governo federal e também pela Confederação Brasileira de Atletismo. A gente sabe todo o posicionamento geográfico do Célio de Barros em relação às vias de acesso e o transporte público. Você tem trem, metrô, inúmeras linhas de ônibus, fácil acessibilidade, não só de carro, como também a pé. E a perda do Célio de Barros, que é a catedral do atletismo brasileiro, é de um valor assim, irrecuperável em termos de preparação para os Jogos Olímpicos e também sobre os outros aspectos. Foi colocado na reunião, muito bem colocado pelo Coronel Rabelo, que o Célio de Barros ele é um reduto, né? Um reduto de recuperação de inúmeros jovens, porque com a prática esportiva sistemática, a pessoa se conscientiza, né, conforme foi bem falado pela doutora Renata Mansur anteriormente, sobre a conscientização do aspecto geral, e a verdade, no esporte a gente também tem que aproveitar como elemento de conscientização. Então, através da prática desportiva de alto rendimento, esses atletas tinham que se conscientizar de novos hábitos. Então, entorpecente, alcoolismo, hábitos adequados em termos de valores éticos e morais, e tudo isso é disseminado, é praticado no desporto, né, de alto rendimento, né. Muitas das vezes são deturpados, a gente vê inúmeros casos de doping agora, aí, como o caso da Federação Russa e seus atletas. Mas ali passavam não somente esses jovens, mas também projetos de inclusão e participação de adultos, possibilidade de utilização da pista sobre outros fins, e isso tudo está sendo parado. Isso é de uma perda inestimável para a população do Rio de Janeiro, não só para a população da Grande Tijuca, que também está se vendo prejudicada pela ausência daquele espaço físico. E cabe a gente, então, requerer o estádio de volta, porque foi feito a revelia daqueles que eram envolvidos, a revelia daqueles que também que utilizavam o polígono do Maracanã como complexo de lazer. Foi uma medida arbitrária, porém, se a gente não tiver o diálogo para retomar esse espaço físico, a gente não vai conseguir. Então a gente quer justamente conversar para que a gente atinja os nossos objetivos, e a gente percebe nesse momento o interesse e a boa vontade da esfera governamental. Vamos aguardar os próximos passos para ver quais serão também as condutas da associação e das pessoas diretamente envolvidas. Até porque é bom lembrar, né, que aquilo só está na situação atual com possibilidade de ser reconstruído porque houve um movimento, né, social que defendeu o Museu do Índio, defendeu a escola, defendeu o Delamare e defendeu o Célio de Barros. Então, acho que é importante. Agora, os outros atores que estiveram na audiência, o que cada um vai poder desenvolver? A associação, obviamente, que aglutina todo mundo, mas o deputado, por exemplo, alguma coisa que pode ser feito a nível da Assembleia Legislativa, além dessa presença, desse esforço, como é que vocês da associação estão articulando esses outros segmentos para... Sem dúvida, o papel de legislador do deputado, ele facilita também na proximidade com o governo, com o executivo, né? Então isso permite essa aproximação e, consequentemente, esse contato com o secretário Leonardo Espíndola, que já havia sido tentado inúmeras vezes, né, com algum representante do executivo do governo do estado, e a gente não havia conseguido. Então, sem sombra de dúvida, o deputado Jair Bittencourt, como o professor Godoy, que o assessora, são de suma importância nesses atos. Além disso, o deputado Jair Bittencourt, ele tem um projeto de lei já em tramitação na LERJ para tornar obrigatória a concessão dos alvarás das corridas de rua, que isso é de suma importância, não somente como fonte de recursos para o atletismo do Rio, mas como elemento de segurança daqueles que participam das corridas de rua. Nada de maior legitimidade do que você ter o alvará da federação, que é, na verdade, o órgão que conhece de todos os aspectos, não de participação dos corredores, mas também de segurança.
como posicionar uma ambulância e quais são as vias, como será também justamente com a Secretaria de Trânsito, como é que será distribuído o trânsito da cidade, de forma que a integridade desses participantes seja zelada, né? E também do professor Carlos Alberto Lanceta, que tem sido aí um abnegado nessa luta para justamente não só representando a federação, né? Presidente da Federação de Atletismo, né? Mas a gente conhece a trajetória do professor Lanceta de anos no desporto de maneira geral, não só de alto rendimento, mas como social, de participação. E então a figura dele é uma figura conhecida, emblemática, também propicia também uma retomada desse diálogo, né, de abertura de canais para que isso seja realmente concretizado. E a associação está nessa luta, representada pela professora Solange Chagas do Vale, pelo Arnaldo Oliveira, que é o nosso vice, né, eu, secretário-geral, a doutora Renata Mansur, nossa diretora jurídica, e nossos outros tantos membros, como a professora Edineida, que é uma outra abnegada, e tantos outros, cometendo injustiça de não citá-los, mas realmente a gente tem um tempo curto. Então, e continuar essa luta, né, aguardando como é que será a conduta aí do governo, e também agradecer também pelo menos a recepção, né, a abertura, pelo menos aos nossos anseios, né, nesse momento. E outra, Rabelo, que você falou, que era uma pessoa ligada à questão dos eventos, o que ele trouxe de algum aspecto que ele defende, obviamente, essa retomada do Célio de Barros? Sem sombra de dúvida, o Coronel Rabelo é um grande entusiasta do esporte há anos, mesmo quando ele estava na ativa, né, ele é oficial PM, e mesmo na ativa ele dava treino, incentivava os seus filhos, ele tem um grupo de corrida também que atua, né, buscando o rendimento, mas também buscando também qualidade de vida, socialização. E ele teve a ideia de promover uma corrida no entorno, né, do Maracanã, e é uma corrida a cada 2 meses que tem cada vez mais tendo um maior número de adeptos e participantes, né? A gente chegou aí ao número aí de 2.000 pessoas, né, e sempre no domingo, isso anterior ao jogo, né, do caso que é sempre domingo no Maracanã tem um jogo, invariavelmente tem um jogo. Então essa mobilização é muito importante para que a gente demonstre que a gente está organizado, está imbuído de recuperar um espaço físico público que nos foi retirado de maneira arbitrária. Então, a gente vamos encerrando aqui a nossa entrevista. Estamos atualizados sobre a luta em defesa do Célio de Barros e agora os próximos lances. Daqui a 2 meses tem outra reunião. Secretário, compromisso é compromisso. Daqui a 2 meses tem que reunir. Agora, daqui a 2 meses vai ser meio de Natal, né? Então vocês vão ter que fazer essa audiência em janeiro. Tem alguma outra questão que você achava importante realçar aqui? É que o grupo pró-melhoramentos ao esporte fluminense está se organizando, né? Eu nem tinha te falado anteriormente, mas a gente tem a ideia de organizar um grupo denominado Rio Real, visando justamente a situação não somente esportiva, né, mas de outros aspectos relevantes também à sociedade carioca. E a gente vai estar se organizando e aproveitando o espaço aí para estar divulgando novas... Rio Real. Rio Real, exatamente. Vamos Seja bem-vindo, Rio Real. Quando você tiver informações, vamos marcar para você trazer aqui alguém ou você mesmo dar entrevista, entendeu? Ótimo. Você sabe que aqui o seu espaço aqui está sempre garantido. Eu sei disso, obrigado pela oportunidade. A gente tem muita coisa a construir em conjunto, né? A gente estava conversando até em off anteriormente sobre essa cultura individualista, né? Nossa, a gente tem que mudar, temos que nos agregar, justamente pensar como um todo, como sociedade, somente através dessas iniciativas aí que a gente vai ter melhorias coletivas. Isso, e aqui nós estamos um espaço aqui a TV comunitária, é uma TV da sociedade, e a gente quer estimular essa participação e também vamos abrir cada vez mais espaço para as atividades do atletismo, desse debate, como da justiça desportiva, que é a primeira vez que a gente debateu aqui. Foi uma entrevista muito interessante. Também pertence a esse grupo de defesa do Célio de Barros. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Daniel. Muito obrigado.
Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Nessa segunda parte do Outro Olhar, nós vamos completar a cobertura que fizemos lá no Jacarezinho, no lançamento do livro Direitos dos Oprimidos, do Boaventura de Souza Santos. Na edição passada, nós já mostramos a abertura da organizadora Iladir e também o pronunciamento do Boaventura. Agora nós vamos completar com aqueles que participaram da mesa, que é o Diguinho, que atuou com o Irineu, o Marco Antônio, do Antônio Carlos de Carvalho, e também o presidente atual da FAFERJ, o Rossino. A gente viu o jornalista Cristóvão Chevelier, que botou uma nota sobre o lançamento no jornal O Globo. Ele falou que o bom filho a casa torna. Hoje o Boaventura Souza Santos está retornando à casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua. Né? Eu gostaria de chamar para compor a mesa Diquinho, Milton Gomes Diquinho, do Conselho Popular do Alemão. Chamar Marco Antônio dos Santos, do Centro Cultural Antônio Carlos de Carvalho. E o senhor Rossino, presidente da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. E chamarei o autor do nosso livro, professor Boaventura Souza Santos. Boa tarde a todos presentes. É uma grande oportunidade de estarmos aqui novamente, pessoas ligadas à minha militância política revolucionária, desde os anos 70, né, que eu comecei a militar em 1970, no mesmo movimento que já foi falado aqui, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, junto com Eladir, junto com Marco Antônio e com outros companheiros que estão presentes aqui no plenário. Esta oportunidade que o professor nos dá de estarmos reunidos neste lançamento do livro dele é muito importante para esse nosso reencontro. É lógico que a gente também tem que aproveitar essa oportunidade para falar da necessidade de que o movimento está tendo para se organizar, para se reorganizar, para não esquecer a luta por uma sociedade justa. É por isso que nós estamos aqui. Né? Nós temos o Conselho Popular lá no Alemão. A ideia nossa é criar outros conselhos populares, sempre com a ideia de transformar esse país, de fazer uma mudança desse país. Não simplesmente para fazer passeatas de indignados, como diz o professor Boaventura, a revolta dos indignados. Né? Eu fiquei assistindo bastante lá o vídeo dele e vi que aquela avaliação das revoltas de 2013 tinha muita indignação e pouca organização.
Esse não é o nosso objetivo. Nós entendemos que só vamos mudar esse país de fato se nós estivermos conscientes e organizados a lutar por uma sociedade justa com todos vocês junto com a gente. Isso aí, companheiros. Vocês me desculpem, me desculpe a Sueli, Amanda, filha do Irineu e neta do Irineu que está aqui, que eu fui um dos militantes que mais estive junto do Irineu nos últimos tempos. Tanto até para criar o Conselho Popular, o Irineu foi na minha casa e participou das últimas reuniões. E infelizmente, no dia do falecimento, fui um dos primeiros a saber, quando o Miro é um filho do Irineu também, ligou lá para minha casa avisando, e eu fui um dos primeiros a saber que ele tinha falecido. Então, eu fui um dos companheiros na FAFEG, na Associação do Jacarezinho, ainda quando tinha a Comissão de Luz, isso tudo eu já estava junto com o Irineu Guimarães, que foi um grande companheiro que me incentivou a entrar nessa luta também. Boa tarde a todos. Realmente é emocionante esse evento aqui. Quer dizer, rever vários companheiros, né, da luta revolucionária. Também fui militante do MR8, conheci Irineu em 1974. Na verdade, era da Ação Popular Marxista-Leninista. A gente entrou um grupo para o MR8 em 1979. Então, convivemos com o Irineu, com essa liderança extraordinária, um tremendo orador, com uma combatividade, com uma inteligência, né, com uma criatividade impressionante. E realmente, quando a Anitta, a Rand, que me chamou, a Eladia, eu falei, poxa, mas lançar um livro, Boaventuras... Aí uma coisa que me impressionou muito foi um videozinho de 6 minutos do professor Boaventura, quando ele cita emocionado, sabe, com carinho, com resgate da experiência dele de 1970 e a amizade que construiu com o Irineu em cima da política, né? E deu o nome do seu livro, né, em vez de Jacarezinho, da tese lá, do local da pesquisa dele, de Passarga, da Manuel Bandeira, por causa da ditadura, da repressão. Então, quando fala que uma comunidade que me acolheu carinhosamente, né? Então são palavras assim que eu acho que mostram uma questão muito importante, que é a importância do Irineu no movimento revolucionário de luta, né? Então Irineu, ele foi se tornando uma liderança, ele foi sindicalista, ele de 13 a 17 anos ele fez um movimento na cidade dele do interior de Minas. Quando saiu a carteira de trabalho em 1930, ele brigou para ter a cadeira de trabalho numa área de olaria e se estendeu à luta, quer dizer, com 17 anos. Depois foi para Belo Horizonte, veio para o Rio de Janeiro, né, passou por Barra do Piraí, depois veio trabalhar na CISPER aqui, né, 1950, 51, ele veio para o Rio de Janeiro e já fez greve, foi do Partido Comunista Brasileiro, nessa época, da base da Leopoldina, chegou a ser secretário político do Jornal da Leopoldina do PCB. Quando teve o golpe de 64, estava no Sindicato Metalúrgico resistindo, né? Depois veio para o Jacarezinho, passou 3 dias esperando as condições para resistir ao golpe. Então ele tem uma liderança de favela, mas é política. Com o golpe de 64, por determinação na época do PCB, ele foi fazer um trabalho comunitário de bairro no Jacarezinho, né? E começou uma luta longa, onde ele realmente se destacou com uma grande liderança do Jacarezinho, do Rio do Brasil, de uma liderança do trabalho de bairro. Depois, por volta lá de 74, integrou o MR8, que deu um peso tremendo, né? Vários companheiros que estão aqui presentes, como a Leila, né, que está aqui, que foi uma pessoa que foi assistente responsável aqui pelo Jornal da Leopoldina, a Milena, né, que ficou de vir hoje, a Anitta Randes, toda uma história aqui, né? Sabe, a Milena está presente aqui, comentando aqui com a Sueli, da Milena, lembro da Milena, e meu amigo Clóvis, né, marido da Milena na época, assinou matemática Sueli na época, né? Cláudio Campos esteve aqui, que foi do MR8, então é toda uma história de luta, quer dizer, muito importante. E outra coisa, o Irineu, a gente botou uma frase ali, que foi, acho que a Olga bolou, professor da Universidade da Vida e da Luta. Muito boa coisa. Não é para negar, não é para negar o estudo, não, porque eu, no final da vida, eu convivi mais com ele, até o Capital do Karl Marx ele começou a ler.
que ele percebeu que precisa ter luta, revolução, mas hoje uma falha em organizar o povo, de criar base política, de sustentar uma luta mais a longo prazo. Então, realmente, essa oportunidade que o professor Boaventura Santos deu aqui é um fato histórico aqui no Jacarezinho, pelas pessoas que lutaram aqui junto e várias que lutam no tempo do Irineu, como o companheiro Amaro, né, que inclusive trabalhou na fábrica de sapateiros aqui quando o Irineu teve que resistir à luta. E o Irineu, só quero encerrar aqui, porque é um período de confraternização, de luta, mas quero resgatar, que está em todas as entrevistas do Irineu. Em nenhum momento ele negou duas condições dele: o orgulho de ser favelado, o orgulho de ser comunista, de acabar com a sociedade de exploração, de opressão, que o capitalismo está levando a humanidade para a barbárie e a destruição. Como é o nosso Rio de Janeiro, contradições de classe violentíssimas que nós estamos vivendo. 1% dos bilionários do mundo tem mais riqueza do que 50% das pessoas mais pobres do mundo. Esse é o capitalismo da era liberal. É a lógica que o Karl Marx falou: acumular lucro em cima da exploração. O Irineu, em todas as suas entrevistas, fala: luto contra a pressão, ainda acredito nessa sociedade. Irineu, presente, que estimule a nossa luta e a nossa unidade hoje. Viva Irineu! Viva a luta revolucionária! Boa tarde a todos, a todas. Para mim é um prazer imenso eu estar aqui hoje e ver a população hoje aqui presente, porque o Irineu merece, o Irineu não morreu, o Irineu vive e está vivendo em nossas histórias. O Irineu foi presidente da federação por 3 mandatos, foi uma liderança magnífica, foi uma liderança que hoje eu sinto falta de liderança igual o Irineu, entendeu, Diquim? Porque você sabe como é que a gente é defasado de lideranças comunitárias, de presidente de associação que diz liderança comunitária. Então, para mim, é um orgulho imenso estar participando e quero parabenizar e quero dizer que está de parabéns senhor Boaventura, senhor escritor, está de parabéns, dona Iladi, está de parabéns, companheiro, que à frente desse evento puxou essa ideia de fazer aqui no Jacarezinho, porque aqui no Jacarezinho que é a história do povo favelado, é Jacarezinho. Jacarezinho marca toda favela do estado do Rio de Janeiro. Jacarezinho está lá no toco. Me desculpa, companheiro de Kim, do Complexo do Alemão, mas você sabe que Jacarezinho tem uma história que fez líder igual o Irineu de Marés. E esse a gente pode falar, e tem muitos outros líderes aqui. Só que, companheiros, eu tenho que falar. Eu lamento que nesse momento eu estou sentindo falta de liderança do Jacarezinho aqui. Liderança nesse momento do Jacarezinho tinha que estar aqui. A companheira, filha do companheiro Irineu, a neta está aqui presente, mas companheiro de luta, companheiro que representa a comunidade, tinha que estar aqui nesse momento, porque esse evento aqui é um evento que vai marcar para toda a vida. Para toda a vida. O Jacarezinho já tem nome, ainda mais com esse nome que hoje aqui está, com esse livro que está sendo aqui hoje lançado, e com esse evento, o Jacarezinho vai para o toco das favelas do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, eu quero agradecer a presença de todos, quero dizer para vocês o seguinte: eu sou presidente da Federação de Favelas do estado do Rio de Janeiro, que nem eu coloquei ainda agora, onde já o Irineu teve 3 mandatos, mas eu me sinto, companheiro, eu me sinto sufocado porque essa política de Estado hoje não dá nenhuma, como eu vou dizer para vocês, apoio, nenhum companheiros, nenhuma para fazer um trabalho social. Tá as favelas aí jogadas, tá aí as favelas com o UPP, e se dizendo que o UPP é a solução, e não é a solução, e não existe comunidade pacificada. Isso o governo vende para a mídia, mas não existe. Não tem comunidade pacificada, cada vez mais a violência aumentando nas comunidades e nada do social. Muito obrigado, doutor.
Bem, como já disseram, meu nome é José Martins, mas popular Zequinha. E eu também já estou nessa luta já há algum tempo. Conheci o Irineu, inclusive fizemos muitos trabalhos também junto, entendeu? Como todos mundo disseram aqui, também pertencia à organização que ele pertenceu, num período aí de 69 até quando foi dissolvido, que o pessoal, cada um foram para outro lado. Bem, eu quero dizer aqui o seguinte, que é importante, como o professor ali falou, sobre essa luta continuar. Porque eu venho sou operário, aposentei como operário, já fui liderança em sindicato, fiz também trabalho dentro do Jacarezinho, trabalho popular, que eu já tive aqui, até a festa junina já fizemos aí dentro. Entendeu? ele que, antes da gente ter esse Conselho Popular, a gente tinha um outro movimento dentro do lá no Alemão, que chamava-se, nós tínhamos uma escolinha, onde que nós também fazíamos esse trabalho lá. E eu, como professor do setor metalúrgico, participei muito no sindicato metalúrgico, entendeu? Ali também eu consegui fazer algumas lideranças, participei também no sindicato de bebida, a Brahma, trabalhei na Brahma durante um período, onde também lá fizemos algumas greves naquele período, entendeu? E isso tudo no período período militar, entendeu? Que era muito difícil, mas a gente conseguia fazer algum trabalho, entendeu? Eu acho muito importante, o que o professor acabou de dizer aqui, é que nós temos que continuar essa luta, entendeu? Porque todos, inclusive as pessoas mais jovens, entrar nessa luta e tal, começar, porque eu também já estou com 71, como outros companheiros aqui da mesma época, tá mais ou menos nessa idade, mas nós devemos, entendeu? Não podemos deixar que se perca no meio do caminho. Eu concordo com ele quando ele disse ali, por exemplo, que vai haver períodos difíceis, vai sim, mas se nós estivermos unidos, juntos, para a mesma causa, nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Agora, isso precisa que esse pessoal mais jovem comece a se organizar, entendeu? Se organizar e fazer movimentos que realmente, não aqueles movimentos que é simplesmente para sair quebrando tudo. Movimento que realmente vai organizar aí o povo, mostrar para o povo como deve ser feito. Então, é só isso que eu queria falar, não vou me atender muito, porque tem mais gente aqui para falar. Muito obrigado a todos. Estou aqui com a filha do Irineu e com a neta do Irineu. Sueli. Sueli? Amanda. E Amanda. E eu pergunto, como vocês se sentiram com essa homenagem da comunidade, da academia, dos amigos do Irineu, dos líderes comunitários ao Irineu? Gratificada e emocionada. Eu também fiquei muito emocionada, muito gratificada. Mas eu acho que o mais importante é que tudo que meu avô sempre representou e sempre quis passar para a população, inclusive no apelo sempre a favor aos favelados, que isso está prosperando e está marcando. E eu acho que é isso que deixa ele feliz, que tudo que ele sempre lutou está continuando. E esse livro, apesar de ter sido escrito há 40 anos atrás, ele é tão atual quanto há 40 anos atrás, que infelizmente a gente ainda vive uma política opressiva no nosso país. Então eu espero que isso colabore para a gente continuar a nossa luta e só aumente, só agregue valor para as novas gerações, que é o que meu avô sempre falava, para lutar contra, sempre falava, eu não me esqueço disso, sempre a gente tem que lutar contra a exploração do homem pelo homem. Eu acho que isso que tem que ficar, que é isso que a gente deixa de bom para a sociedade, que a gente faz. E são bens materiais. Falou tudo. Falou tudo? Falou. Vocês ficaram contentes? Muito. Ele merece isso e mais um pouco. Ele não está aqui em carne e osso, mas está aqui presente espiritualmente pra gente. Obrigado. Obrigada a vocês. O Trolhar vai ficando por aqui.
Até a próxima edição. Tchau.